Olá, meus amados irmãos, irmãs e professores da Escola Sabatina, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja com todos nós, amém? Meus amados irmãos, eu peço perdão por esses dias não ter compartilhado a nossa lição da Escola Sabatina. Tive alguns contratempos, mas graças a Deus estamos aqui de volta, amém? Vamos lá? Vamos para a lição? Vou aqui iniciar a lição de sábado, 8 de novembro de 2025. E o tema, lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Texto bíblico, por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Nele está escrito: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Querido ouvinte, a passagem nos mostra a priorizar a busca pelo reino de Deus e por seus padrões de justiça, com a promessa de que Deus cuidará de nossas necessidades básicas. Buscar primeiro o reino de Deus, ela significa colocar os valores de Deus em primeiro lugar na vida, vivendo de acordo com seus princípios e seus ensinamentos. Queridos, a parte toda, a vossa justiça, se refere à vida de acordo com o que é certo e errado segundo a vontade de Deus. Primeiro ponto importante, buscar o reino de Deus. O que isso significa? Fazer do reino a coisa mais importante na vida, o que envolve não apenas aprender sobre ele, mas também desejar que ele venha e compartilhar as boas novas com outras pessoas. Segundo, buscar a sua justiça. Isso é viver em conformidade com os padrões de moral de Deus e fazer o que é certo aos seus olhos. Entendemos que isso é para o nosso bem, como aponta o livro de Isaías 48, verso 17. E a promessa? O que isso quer nos ensinar? Meus amados, a promessa de que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é a garantia de que Deus cuidará daquelas pessoas que colocam seu reino e seus padrões de justiça em primeiro lugar, suprindo suas necessidades. Pois isso é um convite à confiança em Deus e não em uma garantia de riqueza material, mas de provisão para o essencial. Amados, quando temos coisas muito urgentes para serem feitas, geralmente atropelamos coisas importantes em nossa rotina. Josué acabou fazendo coisas urgentes quando outras coisas importantes ficaram esperando. Por exemplo, para não ser visto como desleal ao mandamento do Senhor sobre a circuncisão, acabou circuncidando os israelitas quando estava na iminência de serem atacados em território inimigo. Queridos, circuncidar é um corte em um corte inflamado e pode deixar a pessoa incapacitada por alguns dias. E o que Josué fez na presença foi temerário. Ele resolveu montar o santuário mesmo sem algumas tribos que ainda não havia recebido sua herança. E isso dava uma ideia errada do acampamento e, portanto, não dava para dimensionar corretamente o meio do arraial onde o tabernáculo seria levantado, correndo o risco de se fazer uma tarefa inútil, pois a pressa, como urgente, tomou o lugar do que era mais importante. Querido ouvinte, preste atenção. Hoje, em meio à correria da vida, podemos estar deixando de lado coisas importantes que Deus nos confiou e estamos focando nas urgências sem avaliar o preço cobrado. Querido ouvinte, um dia um ministro do Senhor confessou certa vez que era muito ocupado em seus trabalhos com a igreja e que deixou de lado esses exercícios de meditação e dar hora tranquila.
por julgar que perdia um tempo precioso que poderia ser usado em coisas mais produtivas. Como um fanático, desorientado, dobrou a velocidade do seu corre-corre e o serviço frenético na causa de Deus. Tornou-se uma fuga do próprio Deus. Porém, meses depois, teve um princípio de AVC e se viu em um quarto de hospital, deitado em uma cama e visitado por outro colega de profissão que, ao saber de sua situação, abriu a Bíblia em Salmos 23, versículos 1 e 2, e leu na linguagem de hoje: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me fez descansar em pastos verdes e me levar a águas tranquilas. O pastor suspirou e entendeu a mensagem. No decorrer dos anos seguintes, ele passou a tirar tempo adequadamente para diariamente esperar em Deus e para fazer esse inventário espiritual e ainda tirar um dia para planejamento mensal. Caros irmãos, desde que a hora tranquila, a avaliação espiritual se torne em algo muito importante, Satanás tudo fará para atrapalhar nosso plano. Todavia sabemos por experiência que é somente desta forma que podemos escapar à tirania do urgente. Foi assim que o nosso Senhor e Salvador lucrou grande sucesso. Ele não consumou todas as coisas que porventura gostaria de ter realizado, nem todas as tarefas que a Palestina exigia. Porém, consumou a obra que lhe foi confiado por Deus para fazer. A única alternativa contra a frustração é a de possuirmos a certeza de que estamos fazendo aquilo que Deus quer, como fazer o culto doméstico e restaurar o altar da família. Querido ouvinte, nesta semana vamos focar nosso estudo na lealdade suprema a Deus. Mesmo que estejamos no campo de batalha, na zona de guerra, pois o tempo de estudo será uma bênção para todos nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos proteja. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às dificuldades, nos ajude a nós nos concentrarmos, a estar focados naquilo que te agrada, naquilo que precisa ser e precisa estar em primeiro lugar em nossa vida, que é o teu reino. Por isso, meu Senhor, nos ajude para que nós possamos estar totalmente focados no estudo da sua palavra, pois o estudo da palavra, sim, será uma bênção em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, esteja conosco neste dia, nesta semana, em nome de Jesus. Amém.